Você já parou para pensar que as fábulas e contos de fadas que ouvimos na infância podem ter sido bem diferentes do que conhecemos hoje? Muitas dessas histórias foram suavizadas e transformadas ao longo dos anos para se tornarem mais aceitáveis para o público infantil. Mas a verdade é que suas versões originais eram muito mais sombrias, cruéis e repletas de mensagens que hoje consideraríamos inadequadas. Prepare-se para conhecer o lado obscuro das fábulas mais famosas e descobrir a chocante realidade por trás delas. Cinderela, uma vingança sangrenta. A versão que conhecemos de Cinderela nos mostra uma jovem bondosa que, com a ajuda de uma fada madrinha, conquista o coração do príncipe e tem um final feliz. Mas, na versão original dos irmãos Grimm, suas meias-irmãs cortam partes dos próprios pés para caberem no sapatinho de cristal e enganar o príncipe. Além disso, no final, elas são punidas cruelmente, seus olhos são arrancados por pombos famintos que as atacam sem piedade, garantindo que nunca mais possam ver a beleza do mundo. Chapeuzinho Vermelho. O lobo vence. Na versão popular, o caçador chega a tempo de salvar Chapeuzinho e sua avó, matando o lobo. Mas na versão mais antiga do conto, Chapeuzinho é enganada pelo lobo e devorada sem qualquer final feliz. Em algumas variações, o lobo não apenas a devora, mas também a convida para um banquete macabro, onde ela, sem saber, come parte da própria avó antes de ser morta. A moral era um aviso para as crianças sobre os perigos de falar com estranhos e confiar demais nas aparências. A Pequena Sereia. Um amor que dói. A adaptação da Disney nos apresenta uma sereia que consegue seu final feliz ao lado do príncipe. Mas no conto de Hans Christian Andersen, a pequena sereia sofre imensamente, pois cada passo em terra firme é como andar sobre facas afiadas. No final, o príncipe se casa com outra mulher, e a sereia, desesperada, recebe a opção de matá-lo para recuperar sua forma original. No entanto, ela se recusa a assassiná-lo, e, em um ato de desespero, se joga no mar e se dissolve em espuma. João e Maria. O horror no caminho. Na versão que conhecemos, as crianças conseguem escapar da bruxa e retornar para casa. Mas versões mais antigas sugerem que os próprios pais planejam abandoná-los por conta da fome extrema. Em algumas versões, João e Maria não encontram apenas uma bruxa, mas uma velha canibal que deseja devorá-los lentamente. O simbolismo por trás dessa história reflete a miséria da Idade Média e como as famílias, desesperadas, tomavam medidas extremas para sobreviver. Branca de Neve. O castigo da Rainha Má. A história clássica da Branca de Neve nos mostra a madrasta má sendo derrotada, e a princesa vivendo feliz para sempre. Mas no conto original dos irmãos Grimm, a Rainha Má tenta matar Branca de Neve 3 vezes antes de ser derrotada. No final, sua punição é cruel, ela é forçada a dançar até a morte usando sapatos de ferro em brasa, garantindo uma morte lenta e dolorosa, diante de todos no reino. Bela Adormecida. Um destino cruel. Na versão que conhecemos, o príncipe acorda Bela com um beijo de amor verdadeiro. Mas no conto original, ela é amaldiçoada e, enquanto dorme, é violentada por um rei que passa por ali. Anos depois, ela acorda ao dar à luz seus filhos gêmeos, quando um dos bebês, acidentalmente, suga o pedaço de linho envenenado de seu dedo. Sem saber o que aconteceu, ela é obrigada a viver ao lado de seu agressor. O flautista de Hamelin. O preço da traição. Na versão tradicional, o flautista livra a cidade dos ratos e, quando não recebe seu pagamento, leva as crianças para longe como vingança. Mas em algumas versões antigas, ele não apenas as leva, mas também as afoga em um rio, ou as tranca em uma caverna para nunca mais serem vistas. A história real pode ter sido inspirada em um evento histórico, envolvendo o desaparecimento misterioso de crianças na Idade Média. Rapunzel. O destino de um amor proibido. A versão mais conhecida mostra Rapunzel sendo resgatada pelo príncipe e vivendo um romance encantador. Mas na versão original, o príncipe é cegado pela bruxa ao tentar salvá-la e vaga pelo deserto em sofrimento até encontrar Rapunzel novamente. Seu choro cura seus olhos, mas a lição do conto é clara:
a desobediência e o amor proibido trazem consequências dolorosas. O Patinho Feio, uma vida de sofrimento. A versão moderna desse conto é uma lição sobre aceitação e autoconfiança, mas na história original de Hans Christian Andersen, o patinho sofre uma vida de abusos extremos. Ele é rejeitado, espancado e quase morre de frio antes de, finalmente, se transformar em um belo cisne. A versão original reflete o sofrimento prolongado antes de qualquer recompensa, uma metáfora para a dura realidade da vida. Os Três Porquinhos, um final cruel. Na versão mais antiga desse conto, o lobo não apenas destrói as casas dos porquinhos, mas também devora os dois primeiros. Apenas o terceiro, que construiu sua casa de tijolos, sobrevive. O conto original era uma lição brutal sobre a importância do trabalho árduo e da preparação para enfrentar adversidades. João e o Pé de Feijão, o roubo e a vingança. Na versão moderna, João é um garoto esperto que sobe no pé de feijão mágico, rouba riquezas do gigante malvado e escapa, derrubando o pé de feijão para derrotá-lo. Mas na versão original, João é, na verdade, um ladrão impiedoso. O gigante e sua esposa não são necessariamente maus, mas João os engana repetidamente, roubando seus pertences e fugindo. Em algumas versões mais antigas, o filho do gigante sobrevive. E, anos depois, persegue João para vingar a morte de seu pai, transformando a história em uma trama de vingança e consequências do próprio egoísmo. Peter Pan, o menino que roubava crianças. Na versão clássica, Peter Pan é um garoto encantador que nunca cresce e vive aventuras na Terra do Nunca. Mas na versão original de J.M. Bowie, Peter não é apenas um garoto travesso. Ele sequestra crianças e as leva para a Terra do Nunca, onde muitas delas acabam morrendo em batalhas contra piratas, ou simplesmente desaparecem. Além disso, Peter tem um lado sombrio. Quando os garotos perdidos começam a crescer, ele os mata, pois na Terra do Nunca ninguém pode envelhecer. Isso transforma a história em algo muito mais sombrio do que a versão encantadora que conhecemos hoje. Pinóquio, um caminho de sofrimento. Na versão clássica da Disney, Pinóquio aprende suas lições e se torna um menino de verdade. No entanto, no conto original de Carlo Collodi, Pinóquio sofre muito mais. Ele é enforcado em uma árvore por ladrões, espancado, quase queimado vivo, e passa por inúmeras provações cruéis antes de finalmente encontrar redenção. A história original enfatizava as severas consequências da desobediência e da irresponsabilidade, tornando sua jornada muito mais assustadora do que a versão infantilizada. Agora que conhecemos o verdadeiro lado dessas histórias, surge a pergunta: por que os contos de fadas eram tão sombrios? A resposta pode surpreender você. Essas histórias não eram originalmente voltadas para crianças, mas sim para adultos, transmitindo lições de moral brutais sobre a vida. Além disso, muitas delas refletiam a realidade dura da época em que foram escritas, com fome, violência e injustiça sendo partes comuns do dia a dia. Se gostou deste vídeo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos intrigantes como este. Até a próxima, curiosos!